Agora nós vamos falar de design de experimentos. Esse é um assunto que me agrada muito, né? Me agrada porque eu conheço bem, mas muito bem mesmo, e já fiz vários e com riscos grandes aí. Então, design de experimentos, o que que ele é? Eu quero usar algumas variáveis de entrada, ou seja, os x's, para eu predizer o comportamento do y. Olha que interessante. E ele cria algo chamado modelo matemático, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E mais do que isso, qual é o principal? Isso é pergunta de prova, hein? Tem teste valendo, senão não libera certificado. Ó, qual a principal diferença do DOE? Ele tem várias diferenças, é claro, né? Assim, diferenças em que, Marcelo? Fazer tentativa e erro. Aliás, tentativa e erro, lá na França é muito comum. Aqui, né, aqui não, né? Mas lá na França é comum, né? Testa, vê se dá. Não, não deu. Testa de novo, vê se dá, não deu. Né? Ajusta aqui, aumenta ali, gambiarra aqui e ali. França tem muito, aqui é outra conversa. Mas vamos lá. Qual é a grande vantagem, a grande diferença dele? A diferença dele é interação. A interação entre os x's pode gerar um impacto grande no y na saída. Pode sim. Vamos pegar um exemplo. Estou falando com meus amigos aqui, que ontem enfiei o pé do lodo. Nós comemos Big Mac, comemos um monte de coisa. Marcelo, você tá de regime, não tá? Não, eu tô, mas minha esposa liberou, vamos enfiar o pé na jaca. Eu comi por uns 4 dias. O que acontece? Peso é um Y que eu tenho que melhorar. Em algum momento eu tenho que melhorar isso. Eu tenho vários X's que afetam o comportamento, né, o Y. Para melhor ou para pior. No meu caso, ou reduz o peso ou aumenta o peso. Então vamos dar um exemplo. Imagina o seguinte, se eu comer um Big Mac, qual é o efeito que dá no peso? 1 não, 2, né? 1 é pouca coisa. Você está de regime, meu amigo, vai engordar, tá bom. E se eu pegar um chocolate, eu não posso falar marca, tá? Que veio aqui e voltou. Mas se eu pegar um chocolate daqueles da hora. Se bem que eu falei Big Mac, se lasque. Olha lá, eu tenho aqui o chocolate. Qual a interação do Big Mac com o chocolate no peso do Marcelo? Vai engordar mais ainda. E aí, não satisfeito, se eu pegar o meu bolinho Ana Maria e comer também. Puta, Marcelo, você gosta, hein? Gosto mesmo. Qual é o efeito que vai dar no Y? A interação desses três vai gerar mais peso para o Marcelo. Pegou a ideia? Então é isso, essa interação ela tem um impacto no Y e o DOE olha tudo, é uma ferramenta espetacular, tá bom? Só que tem um detalhe, eu não posso ficar usando todos os X's que eu tenho no meu cérebro para ver o efeito no Y, não posso. É muita coisa, e você vai entender que o design de experimento, né, o DOE, doravante a gente vai usar só DOE, né, ele cobra um preço, se você usar muitas variáveis, muitos X. Vamos fazer uma brincadeira aqui, eu e você. Você sabe que eu gosto muito de carro. Vamos olhar rendimento. Rendimento do carro. Quantos quilômetros ele faz por litro de combustível. Quais são os X's, ou seja, as variáveis que afetam o rendimento de um carro? Pensa aí. Marcelo, é para eu pensar? É, pode pensar. Pode olhar para mim também. Se servir de inspiração, pode olhar. Então vamos lá. Quais são as variáveis? Vamos comigo aqui. Que afeta o rendimento do carro, o consumo, né? Eu tenho o motor do carro. Já foi um post-it pro chão. Eu tenho o que mais? Eu tenho o tipo da estrada, né? Se é de barro, se é de asfalto, enfim, mais um. Que mais que pode ter que afete o rendimento do carro? Ó, pressão dos pneus pode afetar? Pode sim. Mais um aí. Que mais?
Homem e mulher dirigindo? Sim, senhor. Mulher rende muito mais o carro na mão da mulher. Ó, mais um. O que mais? Qualidade do combustível? É uma também. O que é qualidade, Marcelo? Octanagem, vai, vamos usar um termo bonito. Ih, Marcelo, octanagem, não sei o que é isso não. É o poder que o combustível tem de gerar energia. Quanto mais octanagem, mais energia ele libera, mais o carro tem cavalos para se mover. Olha lá, ó, octanagem amarelinho. Que mais? Deve ter mais coisa. Eu já falei de pressão dos pneus? Pressão dos pneus afeta também. Que mais? Ar-condicionado, ligado, desligado. Piloto automático, com e sem? Com, normalmente o consumo é menor, tá? Pelo menos essa experiência que eu tive. Ó, piloto automático, mais um post-it. Que mais aí que pode afetar o rendimento de um carro, o consumo? Ah, tem mais coisa também. Janela aberta, fechada? Tem discussões, mas eu não vou desprezar, tá bom? Que mais pode afetar aí o rendimento do carro? Tem mais coisa assim. Então vamos lá, vamos pegar só mais um ou dois para fechar aqui esse trabalho. Ó, o que mais pode afetar? Velocidade? Opa, claro, a velocidade dependendo de como você andar, vai consumir muito ou consumir menos. O que mais pode afetar aí consumo de um carro? Pensa um pouco, se tem mais alguma coisa. Normalmente tem, tá? Mas eu vou pensar aqui com você, vamos lá, vamos tentar achar mais um. Os dois aí, alguma variável que impacta no consumo do carro? Já falei algumas. Calor do pneu? Calor do pneu, ó, geração de calor, ó. Mais uma aí, Brunão, alguma coisa? Pensa aí. Você gosta de carro igual eu, certo? Vamos pegar um carro assim, pega aquele Godzilla, vamos ver o que afeta o rendimento. O turbo afeta aí, ó. Com turbo ou sem turbo. Ok? Então o que a gente vai dar uma olhada? Quantas variáveis, quantos X afetam o rendimento de um carro, tá bom? Então nós vimos que para algo como cotidiano, né, como consumo de um carro, o rendimento, eu tenho vários X's aqui que podem impactar nisso. Só que nessa brincadeira aqui, eu falei uns 12 ou 13 com você, né, e com meus amigos aqui, 13 variáveis X's que impactam no rendimento do carro. Vou fazer um experimento, um design de experimento com as 13? Não. Marcelo, por que não? Porque se eu fizer experimento, você vai ver como é que calcula, daria mais ou menos 8.192 experimentos. O que eu estou falando? Você teria que pegar um carro e fazer 8.192 testes. É viável? Claro que não. Muito tempo, muito dinheiro e daí por diante. Tem alternativa? Claro que tem. E a gente vai conversar em detalhes daqui a pouco, tá bom? Então, slide 31. Quem inventou essa história de DOE? Foi Duncan Hines, há muito tempo atrás. O que ele queria com isso? Ele queria saber como é que eu, trabalhando com alguns X's, como é que eu afeto, né, uma saída importante. Então, o que ele usou? Temperatura de forno e tempo de forno para determinar a qualidade do bolo. Marcelo, é bolo? É mesmo. Então, olha esse slide, que é o slide 31. Olha que bolo chique ali para quem gosta de doce, né? Não se engane não, já passei o WhatsApp para minha esposa aqui e falei assim, bem, arruma um bolo aí. Fala para sua mãe que eu tô com vontade, ou para minha, né? Mas vamos lá, ficar sem comer eu não vou. O slide 31 é isso. Então vamos entender o que ele fez. Vamos olhar o slide 32 agora. O slide 32, ele está mostrando exatamente o que eu falei. Quando você pensa num bolo, né, na qualidade do bolo, o range de temperatura e o tempo que fica o bolo dentro do forno pode afetar drasticamente a qualidade esperada, né, a qualidade do bolo. Ou seja, por exemplo, se eu trabalhar com um forno na temperatura de 50 a 200 graus,
esse range. E se eu trabalhar com um tempo de 10 minutos e 2 horas, qual é a combinação entre tempo e temperatura que me dá o melhor bolo? Pensa um pouquinho comigo. Quantos valores eu tenho entre o range, por exemplo, de tempo, entre 10 minutos e 2 horas? Um buzilhão. Muitas combinações. Aí que está a beleza do DOE. O DOE, você vai ver como é que funciona. Uma vez que você faz, você consegue brincar aí com valores nesses ranges e predizer o que vai sair de resposta, tá bom? Então vamos lá. Slide 32, essa parte aqui desse bolo gostoso aí nós já vimos. Vamos para frente. Benefícios, tem vários, né? Eu olho 2 benefícios mais importantes. A interação, né, ter o poder de avaliar a interação dos x's, e o modelo matemático que ele cria, que você vai ver, muito bacana. Vamos lá. Terminologia, isso aqui, não se preocupe com terminologia, tá? Porque daqui a pouco vai estar no seu linguajar, né? Então vamos lá, ó. Saída ou variável de resposta, é o y que eu estou querendo melhorar. Entrada ou fator, também conhecido famigeradamente como x, ou variável de entrada. Nível, putz, esse nível é bacana. Então vamos pensar o seguinte, ó. O DOE ele trabalha sempre com 2 níveis. Então se eu tenho uma variável, vamos pegar um exemplo, pressão dos pneus. Quais são o nível mínimo? Você pode pensar, né? 20 libras. Nível máximo, 33. Então o nível é isso, né? O mínimo e o máximo. Com o nível mínimo e máximo, o DOE ele prediz o impacto no y que você precisa. Ou seja, se a gente definir 20 como valor, nível mínimo da pressão dos pneus e 33 como nível máximo, depois que rodar o modelo matemático, você vai poder usar qualquer valor entre 20 e 33, tá bom? Efeito é o que acontece no y, ou seja, se eu mexer no x, ou no x, o que acontece no que eu estou querendo melhorar? Interação, nós já falamos o que é. Então vamos lá. Olha que bonita a definição aqui. O que a gente vai fazer agora? Lembra dos post-its que eu fui jogando no chão, que mostrava que eu tinha lá 13 variáveis para mexer? Ok, eu não posso trabalhar com esse volume. Eu tenho que reduzir isso. Então vamos avançando e aí você vai entender como é que eu reduzo esse número. A gente vai falar dessa redução um pouquinho mais para frente. Aí eu tenho 2 notações. DOE fatorial completo e DOE fatorial fracionado. Isso é interessante porque ele determina quantos experimentos eu vou ter que fazer. E a notação é essa aqui, 2 níveis, elevado a k, número de fatores, igual a número de testes que eu tenho que fazer. Então a terminologia está aqui definida, bonitinha. Vamos conhecer agora a parte da definição, né, de DOE. Eu tenho 2 modos de fazê-lo, né, 2 opções. Eu tenho o DOE fatorial completo e tenho o DOE fracionado. O DOE fatorial completo, eu tenho 2 elevado a k, que é igual a número de testes ou execuções. O 2 são níveis. Lembra da questão da pressão do pneu? 20 é o nível mínimo e 33 é o nível máximo. São esses 2 níveis que estão aqui representados, tá bom? Esse 2 representa isso. O K é o número de x's que eu vou testar. Olha que interessante, né? Você lembra o que nós falamos sobre execuções? Né? Eu tenho lá um carro, eu vou testar o rendimento, e o rendimento,
o que pode impactar em rendimento, saíram 13 post-its lá, 13 post-its que eu joguei no chão. Então, saíram 13 post-its que eu joguei no chão. Só que, se eu fizer o DOE fatorial completo, que é o que está aqui, ficaria o seguinte, ó. Ficaria em 2, que são 2 níveis, elevado a, lembra, 13 fatores? 13. Se você fizer isso, dá 8.192 execuções. Muita coisa, né? Eu vou gastar muito tempo, muito dinheiro. Qual a opção que eu tenho? A opção que se tem é fazer o fracionado. E o fracionado, na realidade, ele tem algumas coisas interessantes que a gente vai ver. Ele reduz a quantidade de execuções, mas ele te fala que se dá ou não para fazer o DOE. O que é dar ou não? Imagina um semáforo. Tem as luzes lá, verde, amarela e vermelho. O vermelho significa que não faça o experimento. O amarelo também é não faça. E o verde significa faça o experimento. Ou seja, se eu sair desse número aqui, de brincadeira, 8.192, eu posso fazer... Quanto eu posso reduzir? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Para reduzir, ou eu reduzo o número de fatores, ou seja, de x's, ou eu faço o DOE fracionado, tá bom? Então vamos para frente. Ó, como é que eu trabalho nessa missão de reduzir as variáveis? Lembra, ó, nós fizemos um trabalho inicial e eu tenho lá 13 fatores ou x's, né, que impactam no rendimento. É muita coisa, eu tenho que reduzir isso. Como é que eu reduzo isso? Eu reduzo isso de algumas maneiras. Ó, eu posso falar com especialistas. O que é falar com especialista? Chama uma turma que conhece bem carro e pergunta para ele, ó, dessas 13 variáveis aqui, me ajuda, fala para mim quais são significativas e quais não são. Esse é um jeito. Mas vocês podem usar também algo chamado regressão e correlação, que vocês já conhecem bem. Que você conhece bem, desculpa. Ok, eu reduzi, imagina que reduziu para 5. De 13 foi para 5 variáveis, ou 5 x's, com esse trabalho. Nós temos, no Greenbelt, a gente para por aqui, ó. Eu tenho um trabalho que é DOE de refinamento. É o DOE convencional. Ele traz resposta? Certamente. Se você quiser aprofundar e ter mais detalhes que a gente vai ver, aí eu tenho que fazer o DOE Surface, que não faz parte desse treinamento, e sim do treinamento de Black Belt, tá bom? Vamos lá então. DOE fatorial completo. Vamos entender um pouquinho ele, ó. Nós já conversamos, mas vamos no detalhe agora. 2 elevado a k igual ao número de teste. 2 são os níveis, né, de cada fator ou x, e o k é o número de fatores a serem investigados. Olha que interessante. Se eu tiver 2 elevado à terceira, significa que eu vou fazer 8 experimentos. Vamos lá. Por exemplo que a gente vai fazer de DOE, nós vamos usar 3, ok? Que é octanagem, a parte de velocidade e pressão dos pneus, tá? Para isso, foram definidos níveis. Quais são os níveis? Ó, octanagem 85, é o nível mínimo, e máximo 91. Velocidade, valor mínimo 55, máximo 65 km por hora. Pressão dos pneus 20 e 24. A pergunta que você pode fazer é o seguinte: Marcelo, quem é que define esses níveis? Né? Por quê? Porque para definir quais são as variáveis mais importantes, nós já discutimos, passamos o caminho das pedras para vocês. Ó,
fala com o especialista para você. Fala com o especialista, usa correlação e regressão e diminui o número de x's ou fatores que você vai trabalhar. Quando entra nessa questão de determinar níveis para cada fator que você vai trabalhar, na realidade tem que falar com os especialistas. Ou seja, eu tenho que falar com as pessoas que conheçam o assunto, para definir quais são os ranges, né, o nível mínimo e o máximo para testar. Então, conversar com essas pessoas é fundamental para o grupo ou para você que está tocando um projeto, tá bom? Ó, fale com essa turma. Seguindo então, como é que eu faço esse trabalho? Como é que eu faço a análise do experimento? É bem bacana. Então eu vou fazer com você aqui, no passo a passo, como é que se faz isso, tudo bem? Então vamos lá, ó. Aqui, lembra que a gente tem 3 fatores que impactam, que nós selecionamos aí só para fazer o DOE, que mostra né, os 3 impactam no rendimento do carro, tá bom? Na quilometragem por litro. O que a gente vai fazer? Na verdade, eu vou seguir esses passos aqui lá no Minitab e você segue comigo, tá bom? Então, abra o Minitab, abra uma planilha, uma worksheet nova e aí a gente vai começar, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo. O worksheet, né, que é o passo 1, a worksheet já está criada. O passo 2 é clicar em Stat. Passo 3, DOE. Passo 4, fatorial. Passo 5, criação de experimento fatorial. Aqui é importante, né, que na realidade é o passo 6, como é que tem que estar preenchido? Fatorial com 2 níveis flagueado, marcado, né? Coloca 3 fatores, que é o que a gente está querendo. E aí, clica agora, que é o passo 7, clica aqui no exibir experimentos disponíveis. Ó que legal isso aí. Ó, é uma tabela, lembra do sinaleiro que eu falei para você? Do semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Vamos estudar um pouquinho, ó. Eu tenho aqui, quantos fatores a gente está trabalhando? Octanagem, velocidade e pressão dos pneus. É 3. Qual o tipo de DOE que a gente está fazendo? O completo. Aqui o com é completo. 8 experimentos. Se está verdinho, toca, vai embora, pode fazer, que ele vai te dar um modelo matemático que vai te garantir respostas confiáveis, tá bom? Dá um OK e vamos avançar. Então é exatamente o que eu falei para você da questão do sinal, né? Então a recomendação é, se tiver amarelo ou vermelho, não faça o experimento. Ah, Marcelo, não entendi. Vou voltar lá. Estou brincando, tá? São perguntas normais. Exibir experimentos disponíveis. Ó, se cair em qualquer amarelo ou vermelho, não faça. Não temos 3 fatores? Se eu fizer o DOE completo, dá 8 execuções. Verdinho, pode fazer o DOE. Nós vamos ver como é que reduz isso usando o DOE fracionado. Mas aqui, ó, se você tentar usar 3 fatores e fizer um experimento fracionado que dá 4 ensaios só, ó o vermelhão aqui, ó, não faça. Tudo bem? Que é o que está dizendo no seu slide aí 41. Dá um OK. Então vamos lá, avançando. Passo 9. O que eu tenho que fazer? Clicar em experimentos. Quando eu clico em experimentos, eu tenho aqui que você pode selecionar. Posso selecionar um DOE completo ou fracionado. Vamos selecionar o completo. Passo 10. É exatamente isso que eu estou falando, né? O preenchimento que tem que fazer, que é a seleção do que eu estou querendo, que é o fatorial completo. Dá um OK, que é o passo 11. E vamos avançar. Ó, então vamos lá. Qual é o passo 12? O passo 12 é clicar no botão fatores. Ó,
E o passo 13 qual que é? Eu tenho que preencher conforme o que nós definimos para cada um dos fatores. Então, ó, veja só, eu tenho aqui um fator que é octanagem. É um valor numérico, certo? É. E ela é de 85, que é o nível mínimo, até 91. O próximo é velocidade. Também é numérico, que vai de 55 a 65. E pressão dos pneus, ó. Pressão, pneus. Que vai de 20 até 24. Que é o que consta na definição que nós fizemos, que está no slide 43 para te ajudar depois, tá bom? Próximo passo, que é o 14. Clica no OK. E agora o que eu faço? Então vamos seguindo passo a passo. Eu vou para o passo 15, que está no slide 44. Ó, o que ele é? O 15 é clicar no botão opções. Ó, clica no opções. E o que a gente vai fazer aqui? Na realidade, a gente vai deixar o não duplicar. Tá vendo? Aleatorizar ensaios. Ou seja, embaralhar os 8 experimentos que tem que fazer. Tira isso. Deixa aqui o armazenar flagueado. Clica, que é o passo 17. Clique em OK. E é o ainda passo 7. Dá um OK de novo. Vamos ver o que ele gerou. O passo 18 é, vá até o worksheet 1. Ó, estou aqui nela já. Se perder, lembra aqui, ó. Lembra que clicando aqui vai para o worksheet, tá bom? Olha que interessante que ele gerou, né? Ele gerou os experimentos que eu tenho que fazer, que é o passo 19 aí que a gente está conversando. Ou seja, ele mostra para você quais são os experimentos que tem que ser feitos. Ou seja, por exemplo, aqui, vamos pegar a linha 1. Você tem que pegar um carro e rodar com octanagem em 85, com a velocidade 55 e com a pressão dos pneus 20. E aí coloca aqui qual é o resultado em quilometragem por litro, que é o rendimento que a gente está vendo, certo? Então vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. O passo 20, o que é? Na realidade, é a quilometragem por litro que cada um desses experimentos gerou. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó, coloca aqui quilometragem, espaço. Pode colocar até a barrinha se quiser, tá? Ó, barrinha. Litro. Litro. E aí coloca os seguintes valores, ó. 28. Vou aumentar, tá bom, a tela? Acho que fica mais legal, ó. Ou muito melhor. Para minha visão, que é visão de veinho, já está muito bom. O segundo experimento deu 22 km por litro. 21. Que mais? 16. 24. 20. 29 e 27. É como se a gente tivesse feito o experimento, tá bom? Esse é o passo 20. E o passo 21, que é no slide 47. Ah, vamos lá. Slide de 21, ó, passo 21, eu clico em Stat, clico em DOE. O próximo passo, que é o 23, análise. Na realidade, você tem que achar dentro de fatorial análise de experimento fatorial, tá bom? Clica nele. Quais são as respostas? Que na realidade é o passo 24 que você tem que colocar, ó. Mover a resposta, que é quilometragem por litro, aqui para dentro, tá? Passo 25, clica em gráficos. Ó, que bacaninha. Vamos ver como é que tem que setar isso aí, ou seja, que essa tela tem que ficar. Então, passo 26,
que você deve fazer? Ó, deixar o Pareto flagueado, o teste de normalidade, né, a análise de normalidade que ele faz. Resíduos, pode deletar, que é só, não vai te ajudar em nada. E esse gráfico de valores individuais tem que estar flagueado. Feito isso, vá para o passo 27, que é dar um OK aqui. Agora vai entrar um passo 28, que é a análise dos termos. É bem bacana isso, tá? Eu gosto dessa parte. Então, o que você tem que fazer no passo 28? Clique em termos. E uma vez que você clicou em termos, o passo 29 é ver se essa telinha que eu estou mexendo, né, se todos os termos que estão aqui são os mesmos, são todos os termos e interações que tem desse lado. Ou seja, o que está acontecendo? Eu não tenho jeito de mudar, de passar nada do que está disponível aqui para o lado dos selecionados, tá bom? É isso que você tem que fazer no passo 29. No passo 30, clique em OK. E no passo 31, respira fundo e dá um OK de novo. O que interessa para nós é esse gráfico aqui, nesse primeiro momento, tá bom? Marcelo, como é que eu acho? Ó, clica aqui em gráficos, que é o terceiro botão, e ele está aqui bonitinho para a gente avaliar, tá bom? Então vamos lá, passo 33. Na verdade, eu tenho que olhar, tem um jeito bem fácil de cortar caminho agora com esse Minitab, tá bom? Antigamente tinha que ficar tendo um trabalho muito grande com termos. Essa versão deles está fantástica. Então, ó, ele gera esse primeiro gráfico, mas o que a gente quer mesmo é o gráfico que está antes. Então, vamos lá. É o passo 33. Olha só. O que a gente está querendo é ver o que é significativo. E olha que interessante. Ele está falando que a única coisa coisa importante que tem em quilometragem por litro, que afeta a quilometragem por litro, é a interação B e C. Ah, Marcelo, que B e C é esse? Ó, B é velocidade, C é pressão dos pneus, tudo bem? Então é o que eu falei, só essa interação BC é significativa frente ao Y, ou a resposta, que é quilometragem por litro, tá bom? O que eu tenho que fazer agora? Próximo passo. Então vamos lá, passo 34, eu clico em Stat, clico em DOE, fatorial, e aí em fatorial eu vou escolher a parte de análise experimento fatorial, que é o passo 36, tá bom? Clica aí. Ó que bonitinho, voltou aquela telinha nossa, tá? Passo 37 é termos, clica lá. Na verdade, ó, olha só que interessante. Ele falou que só o B e o C têm impacto em quilometragem por litro. Então a gente tem que deixar aqui nos termos só eles. Joga todo mundo para um lado, seleciona só a interação B e C. Só que para colocar o B e C aqui, eu tenho que levar também os fatores, tá bom? Senão não vai funcionar, ó. Eu tenho que jogar o B e o C também. Isso é pré-requisito dele, tá? Joga para lá. Então a telinha tem que estar assim. Dá um OK. Próximo passo, que é o 39, né? Que é clicar no botão OK que eu já fiz. Passo 40, clica no OK de novo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai entrar numa parte muito legal que é a otimização. Ou seja, como é que eu crio um modelo matemático, tá? Então vamos lá, clica em, que na realidade é o passo 41 em Stat.
clica no passo 42, que é o DOE Planejamento, vai na parte de fatorial e tem uma parte lá embaixo que é o otimizador de resposta, que é o seu passo 44. Clica no danado. Ó, gerou essa telinha. Para essa tela, é uma tela que você tem que especificar o que você quer atingir. Atingir do quê? Rendimento, tá bom? Então vamos lá. Nós queremos acertar o alvo. Nós queremos que esse alvo seja, por exemplo, 22 km por litro. Que eu estou fazendo o passo 45 seu aí. Passo 46 clique em OK. Olha um modelinho matemático aí, ó, que coisa bonita. Vou só aumentar aí. Ele é um modelo matemático. Ou seja, para eu ter um rendimento aí de 22, eu tenho que trabalhar com velocidade 55 e com pressão dos pneus 24. É chique ou não é? É muito legal isso aí, tá? Esse DOE, ele tá no slide 53 seu. Você pode ficar tranquilo que ele está lá, chama DOE rendimento do carro. Ou você pode refazer do jeito que nós fizemos aqui. Mas essa parte é muito bacana. Bacana por quê? Olha só, isso aqui é o nosso Y, que é rendimento. Olha só o que acontece na hora que eu mexo a linha vermelha. Olha, o rendimento subiu. Por quê? Porque a inclinação aqui está falando que se mover para cá, o Y vai subir. Olha que legal. Vamos lá no limite. Subiu muito mesmo. Então, para eu ter um rendimento de 28 km por litro, tem que rodar 65, pressão dos pneus 24. Olha essa reta, né? Vamos colocar para o outro lado agora. Só a pressão dos pneus, ó, já caiu, porque a reta está mostrando isso para você. É chique ou não é? Não, eu gosto muito dessa parte, tá? Eu sou suspeito de falar. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá para os slides, que é o slide 53, e vamos conversar um pouquinho. Eu só vou avançar, tá bom? Então vamos lá. Slide 53, que foi exatamente o que eu acabei de analisar com você. Mas, Marcelo, você falou que tem uma alternativa. A alternativa é eu fazer uma fração do experimento. Como é que eu trabalho com isso? 2 elevado a k é o completo, DOE completo. Quando eu coloco aqui menos P, eu estou reduzindo esse valor. E ele começa com 1, né, o P, e vai embora. Esse R é o semáforo que nós vimos, as cores, tá bom? Lembre-se que só verde vai para frente. E aí eu vou fazer questão de voltar lá e te mostrar um item importante. Ó, vou voltar para o Minitab. E eu quero te mostrar o seguinte. Vamos lá. Ó. Quero clicar em Stat, DOE, fatorial, criação de um qualquer, tá? É isso que me interessa. Essa planilhinha aqui, ou seja, o semáforo que a gente está conversando. Imagina que eu e você vamos fazer um experimento e vamos usar 5 fatores, seja eles quais forem. 5, se eu rodar o DOE completo, dá 2 elevado a quinta, 32 execuções. É verdinho demais da conta aqui, ó. Se a gente reduzir esse experimento, qual o valor que vai dar? Como é que eu faço isso no DOE fracionado? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa tela, vou jogar lá no nosso amigo PowerPoint e vou fazer cálculo com você, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa análise é bem legal, tá? Ela não faz parte do material inicial, né? Ou faz numa parte lá atrás, mas eu queria passar em mais detalhes com você porque o fracionado é importante. Então vamos lá. O DOE completo, ele tem a notação que a gente já discutiu, né? O completo, um minutinho só, né? Se eu for olhar o DOE completo, a gente está falando de DOE, tá?
Olha que bonitinho. Ele é 2 níveis elevado a k, que é igual a execuções. Até aí tudo bem? Beleza. Qual a alternativa? Se eu fizer o completo com k, aqui é k, tá? Valendo 5, ou seja, 5 fatores, 2 elevado à quinta dá 32 execuções. Chique, que é o que está mostrando aqui, ó. 5 fatores. Se eu fizer o full, que é esse sujeito aqui, dá 32. Legal. Verdinho, vai embora. Só que, se eu... Imagina o seguinte, eu vou fazer um experimento levando em conta que em cada execução que eu fizer, eu vou jogar uma Ferrari fora. Mas não é qualquer Ferrari não, é a top de linha lá da Ferrari. Vou jogar 32 Ferrari. Não posso. É muita coisa. Como é que eu reduzo? Aí entra o DOE, que a gente chama fracionado. Então vamos ver como é que é a notação do DOE. Aí faltou um A aqui. Fracionado. Como é que é isso? Ó, é 2 elevado a k, até aí você conhece, menos p, que é igual a execuções. E tem um Rzinho aqui. Esse Rzinho nada mais é, estou marcando aqui, que essas cores aqui, tá bom? Ah, Marcelo, o que é esse número aqui? Pessoal, fica tranquilo que isso aqui é confundimento. E para o Greenbelt a gente não entra nessa discussão porque não precisa, tá? Então vai, fracionado, como é que eu faço então? Se 32 Ferraris é muito caro, qual a alternativa que eu tenho? Será que eu não consigo reduzir um pouquinho e fazer um fracionado que me dê um resultado positivo? Pois bem, vamos fazer então? Se eu pegar no fracionado 2 elevado a k e tirar 1, que né, lembra que p começa com 1, fica 2 elevado a 5 menos 1, que também é conhecido como 2 elevado a 4, que também é conhecido como 16. Será que 16 execuções é bom? Ó, que chique, ó. 5 execuções, dá 16 experimentos, e ó, eu posso fazer, porque tá verdinho. Em vez de gastar 32 Ferraris, nós vamos gastar 16 e vamos ter resultados positivos. Ou seja, eu vou ter um modelo matemático importante e que vai me dar resultados. Ah, Marcelo, eu quero reduzir. Ah, vamos lá então. 2 elevado a k menos 2, porque eu estou reduzindo o p. Dá 2 elevado a terceira, que é igual a 8. Olha aqui se eu posso fazer com 5 fatores, com 8 execuções, vermelhão pulsante. Não posso fazer essa parte, ó. Não pode. A sua alternativa é, você tem duas alternativas, ou faz com 32, ou faz com 16. Tá bom? Eu fiz questão de parar e improvisar aqui para você, porque é importante isso, tá? Então vamos lá, slide 55, recursos adicionais. Quais são os recursos adicionais que eu tenho para fazer DOE? Olha, eu tenho blocagem. Na verdade, eu estou querendo analisar um ruído que tem no DOE. É algo que pode afetar o resultado do experimento. Nesse caso, como é que faz? Pega o experimento e divide em blocos. Quebra ele e divide em blocos. Então, ó, um exemplo. Imagina que eu, só risquei aqui, mas não tem problema. Ó, eu tenho lá os 8 experimentos, de 1 a 8 que nós fizemos agora há pouco. Eu quebro ele, ó, executo essa parte primeiro e executo depois essa parte primeiro. O Minitab faz isso pra gente, tá bom? Só apagar aqui para ficar bonitinho. Replicagem. Repetir o experimento de forma completa. O nosso tinha 8, não é isso? O que a gente rodou ele. Aí chegou até no modelo matemático. A repetição é fazer tudo de novo. Então tem uma parte lá no Minitab que você marca uma repetição e ele faz. E o ponto central, na realidade, ele está querendo ver como os dados se comportam. Por que isso?
Porque os dados, quando eu tenho 2 pontos, um ponto aqui, né, o que eu consigo traçar é uma reta. Quando eu coloco ponto central, eu estou querendo ver se essa reta é realmente reta ou se essa reta pode ser uma curva, ó, um comportamento assim, ó, ou um comportamento assim. E no treinamento Black Belt, a gente vê que muitas vezes a relação, por exemplo, né, de temperatura pode ser algo assim, ó. Até um determinado momento, ela causa um tipo de impacto na variável de saída. Depois disso, causa o inverso. Mas isso é assunto para o Black Belt, tá bom? Simbora então. Exercício. Ah, que bacana. Ó, fabricação de bolacha resolveu fazer um DOE. Uma empresa, né, quis fazer um DOE e a resposta é a nota do cliente. Olha que legal. Ou seja, a nota que o cliente deu para cada um dos experimentos. Com 4 fatores. E ele é fracionado. E o que a gente quer que você faça? Que você faça o DOE. Então vamos lá. Vamos olhar o próximo slide. Ó. Esse slide está mostrando a nota do cliente. Bonitinho aqui. O slide anterior está mostrando quais são as variáveis, né, os x, os fatores, que tipo que é, e o mínimo e o máximo para cada um. Bonitinho para você. O passo a passo você já sabe. Ou seja, o que eu estou falando para você? Você vai fazer um DOE inteiro, todos aqueles 40 e tantos passos que eu fiz com você. Não chora não. Chora não. Mãe sofreu a mãe do porco espinho na hora do parto. Isso é interessante. Né? Isso pode te ajudar muito e vai te ajudar, eu tenho certeza. Então vai lá. Ó, esses são os fatores, né, e os níveis dele. E aqui tem as respostas. Você tem que chegar no Minitab nessa composição que está aqui, ou seja, 16 experimentos, e colocar para cada um essa nota, tá bom? Que ele deu. Então vamos pausar agora e você dá um pause aí e você tem 1 hora para fazer. Ok, voltei. Você deve ter chegado nesse trabalho aqui. Eu tenho um DOE feito já, está nos anexos aí que você tem. Ó que bacana, está falando que o tipo da bolacha, né, se ela é salgada ou se ela é doce, impacta, é significativo na nota do cliente. E também o peso do pacote. Olha que legal. Né? E aí você pode brincar, né, com o peso do pacote e ver como é que o cliente percebe isso. Beleza?